Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Esse vídeo vai ficar gravado, podemos assistir em outro momento. Hoje nós vamos falar de tendências pedagógicas. Eu sou o professor Arão Davi Oliveira, estou aqui junto com vocês num curso de conhecimentos pedagógicos. Bom, a gente precisa falar que as tendências pedagógicas, elas também recebem outros nomes, pedagogias, e elas estão envolvidas com processos históricos que aconteceram no mundo todo e que reverberaram no Brasil ao longo do tempo. Então, a gente vai transitar na história da educação, mas também na história do pensamento da educação, dos filósofos da educação, porque as tendências pedagógicas, elas envolvem muito mais do que pensamentos de educação, envolvem contexto econômico, contextos sociais. Então, nós temos aqui, por exemplo, dentro das tendências pedagógicas, dois grandes grupos na visão do Libânio. Existem o Lucchesi e o Demerval Saviano, que também fizeram uma estruturação para se estudar as tendências pedagógicas. Nós vamos abordar aqui a que mais é cobrada em concurso, que é a do professor Libânio. Então, os dois grandes grupos são as tendências progressistas e as tendências liberais. Percebam. A gente precisa fazer tomar um cuidado para a gente não achar que as tendências liberais ela tem a ver com questões de comportamento, de ser liberal no comportamento. Não. As tendências receber esse nome pelo professor Libânio, porque elas estavam atreladas, muito mais voltadas a um contexto econômico do liberalismo econômico. Então, nesse sentido, as tendências são liberais. Em contrapartida a esse movimento liberal, ousou-se pensar e fazer a educação de uma forma diferente, com base em outros teóricos, em outro pensamento educacional. E essas tendências, esse outro grupo de tendências ficou conhecido como tendências progressistas. Bom, as tendências liberais, elas tinham uma vinculação com o modo de produção capitalista muito forte. Ela não buscava questionar o que estava em vigor na educação e mesmo no meio social. Então, ela buscava manter o status quo. É importante a gente dizer o seguinte, que a nossa conversa aqui não é uma aula que a gente está na universidade, eu sou professor de curso superior, de licenciatura, e na academia a gente tem espaço para conversar mais à vontade. Aqui o nosso foco é trazer uma informação, um conhecimento que ele seja relevante para a gente acertar questões. Então, a gente vai estar sempre treinando questões, tá bom? Então, por isso que eu quero destacar primeiro que as tendências liberais, elas justificam o sistema capitalista e elas buscam manter o status quo, porque ela não questiona o pensamento em vigor do momento. Bom, e as tendências progressistas, não. Aí as tendências progressistas, elas têm um referencial crítico mais importante, tem como base um pensamento marxista, ela pensa numa crítica, numa reflexão social e sociológica da função da educação, da função da escola, e as tendências progressistas, elas tinham um viés transformador, elas questionavam o que estava em vigor. Bom, então, dentro das tendências pedagógicas liberais, nós destacamos a tendência tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Vejam e ouçam. Quando a gente fala tendências liberais, e ela justificava o capitalismo, não é que tudo nessa tendência fosse ruim para que as progressistas questionassem. É que o Brasil viveu momentos de início da República, Brasil colônia, início da Brasil Império, República, depois tivemos ditadura, depois tivemos redemocratização. Nesse processo de redemocratização, antes dele, o questionar do que estava vigente com a ditadura militar efervesceu esses pensamentos progressistas de base marxista. Então, as liberais são tradicional, renovada progressivista, não confundam, progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Cada uma delas
vai ter influência de teórico, vai ter contexto social e histórico. Já as progressistas, nós temos a libertária, com destaque para o pensador Paulo Freire, a libertadora e a crítica social dos conteúdos. Bom, nós vamos falar cada uma delas aqui ao passo que for avançando. Gente, quando eu baixar a cabeça assim, eu estou aceitando outras pessoas aqui no celular, tá bom? Bom, agora falando especificamente da pedagogia liberal, vejam, a pedagogia liberal, pode ser tendência pedagógica, pode ser pedagogia liberal. Nós temos aqui, não tem sentido de avanço democrático, vou passar o mouse aqui para vocês verem onde eu estou lendo, aqui. Não tem sentido de avanço democrático. Aconteceu antes da Constituição de 88, mas isso não quer dizer que ela foi interrompida abruptamente, porque não foi. Para vocês terem ideia, dentro da tendência liberal, a renovada progressivista, existe aqui o pensamento da Montessori, do Piaget, do John Dewey, e são pensamentos que não estão completamente fora do que nós utilizamos enquanto pensamento educacional hoje, 2024, já caminhando para 2025. Bom, também diz que a pedagogia liberal ela é disposta, às vezes na forma conservadora, ora na forma renovada. Por quê? Existia um movimento nos Estados Unidos que chegou no Brasil com o nome de Movimento Escola Nova. Foi o movimento Escola Novista. Esse movimento Escola Novista, no Brasil, ele influenciou duas correntes pedagógicas aqui, a progressivista e a não diretiva. Vou repetir com mais clareza porque cai em prova. A Escola Nova, o movimento Escola Novista, que foi um movimento que veio dos Estados Unidos, influência de pensadores americanos, ele influenciou dois movimentos no Brasil, a tendência pedagógica progressivista e a não diretiva. Eu vou entrar mais a miúde, tá bom? Já a tecnicista, ela tem um cunho muito mais da formação técnica para o mercado de trabalho. Isso é o contexto já do Brasil se industrializando da necessidade por formação de mão de obra técnica. Tá. Então, continuando aqui em outros aspectos da pedagogia liberal, de modo geral. Prepara os indivíduos para desempenhar papéis sociais. Esses pequenos trechos, gente, nós retiramos de questões de prova. A pedagogia se preocupava em preparar indivíduos para desempenhar papéis sociais, de acordo com as suas aptidões individuais. Isso é importante. A pedagogia não substitui uma pedagogia, não substitui outra. Ambas existem ainda. Quer dizer, as pedagogias, as formas de organizar o pensamento, as formas de executar a educação no Brasil, elas não acabam de uma forma estanque. Vou dar um exemplo para vocês. A pedagogia tecnicista é aquela pedagogia que organizava a educação, em grande medida, para atender às demandas capitalistas de produção, formação de mão de obra para o mercado. Bom, hoje nós temos ainda, e vamos permanecer, com a educação profissional e tecnológica. Os moldes pelo qual ela é ensinada não é o mesmo. Na tecnicista, nós tínhamos um modelo estandardizado, um modelo com base em pensamentos behavioristas, de teoria comportamental. Depois eu explico com mais detalhe quando a gente chega lá. Hoje, a formação tecnológica é uma formação que, além da formação técnica, ela é mais humanista. Mas são contextos, são momentos diferentes da história do Brasil. Só para a gente dizer e justificar que uma pedagogia ela não substitui a outra. Elas vão coexistindo durante um tempo. Bom, também adapta-se às normas vigentes, às pedagogias liberais, diferente da pedagogia progressista, tá, gente? A progressista queria romper com as normas da sociedade em vigor. Bom, justifica o sistema capitalista, faz parte e entende uma sociedade de classe, aceita essa sociedade de classe no sentido de dificultar o acesso do que é mais pobre às camadas mais elevadas dessa pirâmide social. E também defende interesses individuais da sociedade. Bom, fazendo agora um pequeno resumo das três e depois das quatro, perdão, depois eu vou entrar em cada uma delas. Vejam, a tendência renovada na tradicional, que é a primeira, canto
inferior direito. Tradicional, ela é... Vou aceitar mais uma pessoa aqui. Ela é centrada no professor, a tendência tradicional. Boa noite, Suelma. Centrada no professor, considera o detentor do conhecimento. Essa tendência tradicional, ela é a tendência desde a época dos jesuítas, do Ratio Studiorum, do conhecimento enciclopédico. Essas palavrinhas, elas são chaves para cair na prova, tá, gente? Conhecimento enciclopédico, o professor é a maior autoridade e o aluno ele é passivo. Então, é importante a gente destacar isso, porque costuma cair nas provas, e sabendo o resumo de cada uma dessas pedagogias, a gente consegue eliminar e acertar outra. Bom, agora indo no sentido temporal. Surgiu pensamentos que influenciou a tendência renovada progressivista, que defendia que a escola deve se adequar às necessidades dos alunos e do meio social na qual está inserida. Vejam a mudança. Na tradicional, o professor é autoridade. Na renovada progressivista, a escola passa a adequar as necessidades dos alunos ao meio social. Então, os alunos passam a ser, aspas, né? O que o meio social necessita passa a ser uma atenção especial por parte da escola. O Piaget, o John Dewey e a Montessori são os principais teóricos que fundamentam essa tendência renovada progressivista. Anotem isso, ponham um coraçãozinho, porque cai demais em prova. Bom, o ensino nessa tendência é baseado em projetos e a atividade que favorece a reflexão e a construção do conhecimento de forma significativa. Tem uma observação aqui que é super importante, que é o seguinte: dessas tendências liberais, a tendência renovada progressivista, ela defende o aluno como sujeito ativo no processo educacional. Vou falar de novo, porque, tirando a progressivista, só as progressistas, de cunho materialista. De novo, é como se eu estivesse dizendo assim, já existia metodologias ativas na tendência renovada progressivista, defendida por Dewey, Piaget e Montessori. Então, o ensino era baseado em projetos. Quando a gente baseia o ensino em projetos, a gente leva um questionamento para ser pesquisado, para oferecer respostas, construção dos modelos de resposta e apresentação para a comunidade escolar ou para a sua turma. Então, um ensino baseado em projetos faz parte das metodologias ativas, metodologias que são hoje consideradas bastante avançadas no nosso sistema educacional. O aluno, ele essa tendência defende o aprender a aprender, e o aluno vai aprender fazendo, o aluno ativo. Então, uma palavra-chave da tendência renovada progressivista é que o aluno é ativo. É ativo. Então, assim, antes da gente dizer que essas tendências estão em desuso, que elas estão descontinuadas, que elas não servem mais, não é bem assim, tá bom? Continuando, a tendência renovada não diretiva, em termos temporal, ela é muito aproximada com a progressivista, porque ambas sofreram influência do movimento Escola Nova, do movimento americano que veio para o Brasil. Ok, então, na renovada não diretiva, tem aí um pensador chamado Carl Rogers, ele é um humanista. Ele vai defender que a escola precisa atender à vontade dos alunos, é como se a escola, a sala de aula, fosse, entre aspas, uma terapia. Ele deveria se satisfazer, ele deveria estar feliz. E o aluno, na não diretiva, ele é o centro do processo educativo. E cabe ao professor ser um facilitador desse desenvolvimento. Na não diretiva, a formação psicológica, o viés psicologizante, ele é o mais importante. A escola vai atuar para formar atitude por parte dos educandos, nos alunos. Então, os alunos vão se desenvolver enquanto sujeitos e a escola vai observar em grande medida as questões psicológicas. Bom, e essa preocupação, como eu estou dizendo, com os problemas psicológicos, eles são o mote dessa corrente não diretiva e eles vão dar conta de entender aspectos pedagógicos e aspectos sociais. Então, percebam, a partir de questões psicológicas, a escola expande a sua prática de ensino para os aspectos pedagógicos e sociais.
Avançando no tempo, na cronologia, nos contextos históricos e sociais, nós temos a corrente tecnicista. Nessa corrente tecnicista, a influência do behaviorismo ela é muito grande. Se a gente pode sintetizar em um nome, enquanto pensador, seria o Skinner. O Skinner, ele é um pensador behaviorista, faz parte de teorias comportamentais, são correntes pedagógicas baseadas em teorias psicológicas do comportamento, nesse caso. E, a grosso modo, eu vou explicar o que é o behaviorismo. A grossíssimo modo, em uma frase curta. Se o sujeito conhece as consequências dos seus atos, ele modula o seu comportamento. De novo, se o sujeito conhece as consequências dos seus atos, ele vai mediar, organizar, ele vai pensar no que ele vai fazer. Então, a questão do estímulo-resposta defendida pelo Skinner foi muito bem aplicada nessa tendência tecnicista. A escola atua visando formar indivíduos para o mercado do trabalho. O modelo de ensino é estandardizado, apostilado. O mesmo ensino que acontece na cidade de Fortaleza acontece na cidade de Macapá, de Porto Alegre, de Cuiabá, do Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, é o mesmo modelo de ensino, com o mesmo material didático, e o professor ele vai ser um administrador desse processo, mas ele não vai ter muita ênfase e muito destaque. O centro do processo é o método de ensino, não é o aluno o método é visto como, o aluno é visto como um ser produtivo que precisa se adequar às sociedades. Então, durante a ditadura militar, o ensino profissionalizante no ensino médio, passou um tempo obrigatório. Depois a classe média reclamou, ele flexibilizaram, mas a maior parte das escolas de segundo grau, na época chamada segundo grau, era profissionalizante. Aí tinha os cursos de contabilidade, torneiro mecânico, eletricista, patologia clínica, não sei se vocês lembram, administração, enfim, e outros. Então, essas tendências liberais, elas são tendências que não questionava o status quo, não questionava a ordem vigente, o pensamento vigente. Agora nós vamos. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Levanta a mãozinha. Eu estou olhando aqui para o celular, porque aí eu vejo se alguém levantou a mãozinha. Vocês querem tirar alguma dúvida? Pode levantar a mãozinha. Eu respondo. Se quiser, também pode mandar no chat, gente. O chat é bom que ele vem um balãozinho flutuando aqui. Às vezes eu consigo ler, outras vezes não. Bom, então vamos entrar agora mais a miúde em cada uma dessas tendências. Porque quando eu digo entrar mais a miúde, a gente vai ver frases e expressões que caem em prova e vamos resolver questões. Vamos lá. Tendência tradicional. Essa imagem, ela é uma imagem clássica. O professor é a boca, está em pé, dedo em riste, assim. E os alunos passivos com as orelhas abertas. Professor, autoridade que fala, o aluno ser passivo que escuta. Aprendendo ou não, ele será testado. Se ele tiver sucesso nesse teste, ele avançará para o próximo ano, o ano subsequente. Se ele não tiver sucesso, ele reprovará. Então, esse modelo tradicional de ensino, ele é um modelo onde o papel da escola é preparar o cidadão para assumir papéis nessa sociedade, mas numa sociedade que é congelada a sua dinâmica social. Então, perceba, o filho do cidadão mais simples, ele vai permanecer com profissões de uma remuneração menor. O conteúdo de ensino é um conteúdo enciclopédico. Não sei se vocês lembram daquelas enciclopédias que as pessoas, os vendedores passavam nas nossas portas vendendo. Barça, Enciclopédia Globo, e aí você abria aquela enciclopédia e achava uma determinada palavra, por exemplo, corrida. Aí tinha lá, quase como se fosse um dicionário, corrida, e tinha uma imagenzinha de alguém correndo, tipos de corrida, aí vinha explicando desde da Grécia. Era um ensino enciclopédico e o aluno ia ser testado. Método. O método desse sistema de ensino tradicional, dessa tendência pedagógica, é a exposição, a repetição e a memorização. Vejam,
é que era só isso. Não é que esses processos eles não sejam úteis no processo educacional. A exposição, desde que ela seja também uma possibilidade concreta de manipulação com o concreto, não só com o abstrato, ela é importante. A repetição é um dos primeiros processos mentais para a gente desenvolver a cognição, e crianças, bebês, a gente trabalha bastante com repetição, até para consolidar uma determinada fase de desenvolvimento, determinada habilidade. Não é que seja condenável, é que é a repetição seca, aquela repetição enciclopédica de pura memorização. E como era o relacionamento do professor e o aluno? O professor é autoridade. O professor fala, o aluno escuta, memoriza e reproduz. E quando ele reproduzia bem, ele era considerado um aluno inteligente. Bom, e os pressupostos de aprendizagem? Bom, quando a gente fala pressupostos, a gente entende que algum teórico desenvolveu um determinado método a partir de uma ideia. E a ideia, na tendência tradicional, é que a aprendizagem ela precisa ser mecânica. Defendia-se que a exposição, a repetição e a memorização levaria ao desenvolvimento científico, porque se valorizava muito o conhecimento científico. Hoje nós valorizamos o conhecimento científico, artístico, humanístico, socioafetivo, psicomotor. Então, são várias dimensões que nós nos preocupamos hoje. A tendência pedagógica tradicional eram com menos, vamos falar assim. Bom, a avaliação ela é punitiva e classificatória. O que é uma avaliação punitiva? É aquela que não se importa com o desenvolvimento do aluno. Ela vai atribuir um grau, independente das suas condições de estudo, independente do que acontece, se o professor tem recurso para oferecer uma boa aula, se a escola proporciona, se tem livre didático, se o aluno precisa comer ou não precisa, enfim, se tem apoio dos pais, não importa. Ele vai ser aprovado ou reprovado, vai ser punido ou não punido. E esse viés classificatório é com o fato do aluno avançar ou não avançar. Então, se classifica aprovado ou reprovado. Bom, manifestações na prática escolar. Bom, as escolas religiosas, não as escolas religiosas de hoje, tá, gente? As escolas religiosas, sobretudo do começo do século XX. Começo do século XX, 1901, das primeiras décadas, tá bom? Vamos avançando. Palavrinha-chave. Então, quando vocês estiverem estudando tendência pedagógica só, que vocês responderam a questão de prova, vocês vão adicionar palavras-chave a uma estrutura, a uma tabela, para que essas palavras-chave dê condições de vocês responderem questões mais complexas. No caso do ensino tradicional, nós temos transmissão, e aí transmissão de conhecimento, transmissão de saber. Por isso que nós da educação, nós evitamos falar transmissão, porque nós não acreditamos que alguém consiga transmitir. A gente consegue mediar um desenvolvimento com um outro sujeito. Desenvolvimento pode ser cognitivo, socioafetivo, psicomotor, tudo junto, mas transmissão, como se eu passasse algo e você segurasse, isso não existe. Mas aqui na tendência tradicional se defendia. O professor é o centro do processo, é outra palavra-chave. Aprendizagem passiva, isso é importante. Aprendizagem passiva, o aluno passivo. Lista de exercícios e memorização. O professor é a autoridade, de novo, né? Conteúdos acumulados como verdades absolutas, ou seja, era imutável o conhecimento. Eu lembro, para vocês terem ideia, que quando eu estudava, na época do primário, hoje ensino fundamental, anos iniciais, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Ponto. Não tinha diálogo. Quem respondesse isso era inteligente. E ao passo que eu fui crescendo, chegou no ensino médio e assim, aí já passou a ser descobrimento ou achamento? Ou conquista? Aí já provocava uma reflexão, né? Então percebam que aqui, no ensino tradicional, o conteúdo acumulado, ou seja, o conhecimento acumulado, ele é posto como verdade absoluta, não há margem para discussão. Mas hoje a gente discute. Teóricos importantes, os jesuítas, para começar,
o Ratio Studiorum é um instrumento importante a citar, Shirley. Bem-vinda, Shirley. O Ratio Studiorum é um documento importante que trouxe referências de ensino, referências metodológicas e de currículo, de didática, inclusive, para o ensino dos jesuítas nas várias missões, e aqui no Brasil é uma das. E a cultura intelectualista, ou seja, se valorizava o desenvolvimento do intelecto, mas desse conhecimento enciclopédico, tá bom? É importante a gente destacar. Alguém quer levantar a mãozinha, perguntar alguma coisa sobre esse ensino tradicional? Não é o tradicional de hoje. Então, vamos lá. Uma questãozinha para a gente começar. O padre Manuel da Nóbrega, através da Companhia de Jesus, propôs o Ratio Studiorum, ou seja, um plano de ensino constituído de duas etapas. Na primeira etapa, se ensinava o português, a doutrina cristã e a escola de ler e escrever. Na etapa 2, ensinava-se música instrumental, o canto orfeônico, descontextualizado da realidade dos alunos. E aí eu pergunto para vocês, dentro do pouco que eu falei aqui e do muito conhecimento que vocês já adquiriram ao longo dessa trajetória, dessa caminhada, qual tendência pedagógica esse trecho se refere? 30 segundinhos para vocês. Por favor, digitem a letra aqui no chat, porque aí ela vai passando assim para mim, eu vou vendo a tendência de resposta. Eu vou esperar. Qual a tendência que vocês acham? Tradicional? Renovada não diretiva? Tecnicista? Ou renovada? Duas vezes. Liberal renovada diretiva. Ah, tá. Liberal renovada não diretiva. O que é que vocês acham? Respondam no chat, gente, por favor, que eu consigo visualizar aqui. Olha, na prova vocês vão ter que responder alguma coisa. Não é verdade? Não precisa ter medo de errar. A gente vai respondendo aqui. Bom, eu vou responder essa primeira aqui. Ah, alguém respondeu. Muito bom, obrigado. Não tenham medo de errar. Vejam só. Quando eu me refiro a Padre Manuel da Nóbrega, um jesuíta, quando eu me refiro à Companhia de Jesus, a Companhia de Jesus, gente, ela é uma confraria, uma companhia organizada de padres jesuítas que saíam de alguns países da Europa, sobretudo da Espanha, para catequizar novas colônias. Por exemplo, as novas colônias aqui da América. Quando eu faço referência ao Ratio Studiorum, quando eu faço referência a uma doutrina cristã na escola e que é descontextualizada da realidade dos alunos, eu estou me referindo a uma tendência pedagógica tradicional. Então, quem respondeu letra A, parabéns, é isso aí. Alguém quer perguntar? Ficou em dúvida? Levanta a mãozinha, eu abro a palavra para vocês. Não? Tudo bem? Vou seguindo, hein? Questão 2. A tendência pedagógica em que a escola deve se adequar às necessidades individuais e ao meio social em que tem como seus maiores manifestantes Montessori, Dewey, Piaget. Essa tendência se chama tendência tecnicista, renovada progressivista, renovada não diretiva, libertária ou tradicional? Eu vou esperar vocês. 30 segundinhos, que essa está muito fácil, a gente acabou de falar. Meninas e menino, acho que hoje menino só tem o Luiz, né? Suelma tá quente aí, já respondeu. Rodrigo também respondeu. Se bem que Rodrigo, eu acho que não é exatamente o Rodrigo, né? Me falou ontem. Bom, gente, vamos lá. Quando eu falo, quando vocês se depararem na prova, que é uma determinada tendência pedagógica, a escola vai se adequar às necessidades individuais e ao meio social, vocês não precisam ler mais nada. Ela é progressivista. Porque houve uma ruptura
houve uma ruptura de uma tendência tradicional, onde o aluno era passivo e o ensino era dado de cima para baixo, top-down, para uma preocupação das necessidades individuais do aluno e do meio social. Bom, só isso já bastaria. Mas a gente também precisa amarrar a tendência progressivista aos seus principais teóricos, Montessori, John Dewey e Jean Piaget. Sendo assim, nesse conjunto da ópera, a resposta correta é liberal, renovada, tá renovadora aqui, tá, gente? Mas é liberal, renovada, progressivista. Tá bom? Dúvidas? Levante a mãozinha virtual, quem quiser falar. A mãozinha virtual, ela fica à esquerda do botão de... Vou levantar aqui a minha mãozinha, tá vendo? Levantei. Vou baixar, só apertar de novo. Vamos embora. Agora vamos falar da tendência renovada progressivista, que é essa que nós falamos ainda há pouco. O papel da escola aqui era adequar os indivíduos ao meio social. O conteúdo de ensino tinha foco nos processos mentais, o processo, sobretudo, de aprender a aprender. Aprender fazendo era o método principal. Pôr a mão na massa. Era trabalhar, por exemplo, com problemas, trabalhar com projetos. Então, aqui o aluno é ativo. A gente não podia falar em metodologias ativas, porque a essa época, esse termo ele não era usual. Seria anacrônico fazer isso. Pensando nos dias de hoje, sim, nós tínhamos metodologias ativas nessa tendência renovada progressivista. E como era o relacionamento do professor com o aluno? O professor se tornava um auxiliar o aluno em seu desenvolvimento espontâneo. Veja, porque o Piaget, ele defende que a maturação biológica é determinante para que ele explore o meio e se desenvolva. Vai ter processos, depois quando eu vou dar aula aqui nesse mesmo curso, sobre Piaget, Vygotsky e Vallon. Então, o Piaget, ele defende que essa maturação biológica é determinante. Agora, a experiência também, a experiência no sentido de experienciar, a exploração, ela é importante para esse desenvolvimento. Então, vejam, o aluno, o professor auxilia o aluno em seu desenvolvimento espontâneo. Então, acredita-se que o aluno vai desenvolver. Se eu estivesse pensando, por exemplo, no Vygotsky, essa afirmação estaria errada. O Vygotsky vai falar que o desenvolvimento se dá pela mediação de um sujeito mais experiente com outro em um determinado meio. E esse outro mais experiente pode até ser uma criança. Mas a mediação, ela é importante no contexto do Vygotsky. A mediação e as experiências com o meio, tá? Por meio da interação. Ok, vamos continuando aqui. Pressuposto de aprendizagem na tendência progressivista. Estímulo, resposta, o ambiente, descobertas pessoais, a avaliação vai buscar a eficácia em aspectos explicitamente observáveis e exitosos. O Piaget defendia que as crianças, sobretudo as crianças, por meio dessas explorações, ela ia ter o seu desenvolvimento consolidado, porque a base já seria o desenvolvimento biológico. Então, com essa possibilidade de explorar, a Montessori ela acredita que as respostas aos problemas elas são inatas, ou seja, já nascem com a criança. Então, numa escola montessoriana, por exemplo, para a criança acender a luz, ela não precisa de explicação, ela só precisa de um banquinho, porque ela não alcança. Então, ela, por exemplo, quando a gente vai trabalhar o reconhecimento do alfabeto, então a gente trabalha com o alfabeto móvel, para ela ir palpando, entendendo aquelas formas. Então, esses pensadores, eles trouxeram o aluno como um sujeito ativo no processo educacional. Manifestações na prática escolar. Como eu falei, Montessori, tem outro também aqui, De Crottat, Dewey, Piaget. Então, é importante a gente lembrar quem são os pensadores para nos ajudar na hora de responder as questões. Olha a questão que nós respondemos ainda há pouco. A tendência pedagógica em que a escola deve se adequar às necessidades individuais dos alunos e do meio social, progressivista. E tem como maiores manifestantes Montessori, Dewey e Piaget, progressivista. Fechou? Eu costumo dizer o seguinte, depois que a gente estuda, as coisas começam a ficar fáceis. É claro que daqui a um mês, daqui a 2 meses, quando a gente
estiver respondendo lá a nossa prova de concurso, de processo seletivo, o conhecimento ele vai estar um pouco mais apagado. Entretanto, cabe a nós reacender. E eu gosto de dizer, falei ontem, vou falar novamente, uma das formas importantes e interessantes e que dá resultado de estudar é o seguinte: quando a gente responde a questão e a gente erra, nós voltamos na base, na teoria, relemos, voltamos na questão, e aí sim a gente vai responder a questão, acertando a gente avança. Se não acertar, a gente volta até consolidar aquele conhecimento. Esse exercício faz com que teu cérebro ele se acostume, ele se adapte a buscar as respostas dentro do que você estudou. E se você estudou, certamente você terá matéria-prima para responder as questões. Vamos para as palavrinhas da progressivista? Metodologias ativas, olha aí. Então, metodologias ativas dentro das tendências liberais, a gente vai ter na progressivista. Metodologias ativas nós vamos ter em todas as outras progressistas, que aí a gente vai ver depois. Para quem não pegou logo no começo, existem duas grandes divisões com relação às tendências pedagógicas: liberais e progressistas. As liberais são tradicionais, progressivistas, não diretiva e tecnicista. E as progressistas, elas são libertária, libertadora e crítico social dos conteúdos. Então, continuando aqui na progressista, as palavrinhas-chave: ensino baseado em problemas, pode ser em projetos também, tá, gente? Construtivismo, lembrando que o construtivismo tem como um dos principais teóricos o Jean Piaget, com a sua teoria. Então, o construtivismo, ela é algo que a gente parte, por exemplo, do concreto para o abstrato. As formas de se ensinar, de mediar esse desenvolvimento, ela defende que a gente apresente algo concreto para depois fazer elementos de abstração. Vou dar um exemplo muito simples aqui da matemática. Quando você explica para o aluno que 2 mais 2 é igual a 4, no quadro, colocando o grafema 4, depois o sinal de mais, depois outro grafema 4, sinal de igual. Desculpa, eu falei 2 mais 2, 4, e agora já estou em 4 mais 4. Você escreveu 2 mais 2 igual a 4. Isso é pura abstração. Partido concreto é você pegar 2 palitinhos, colocar de um lado, depois mais 2 palitinhos e pedir para que o aluno conte, utilizando o princípio fundamental da contagem. E ele vai descobrir que quando se soma 2 e 2, vamos alcançar 4. Partido concreto para o abstrato é uma das bases do construtivismo. Então, se vocês pegarem um exemplo na prova, essa é uma das teorias que a gente pode dizer que é sustentada nessa construção. Outra palavrinha-chave: base nos interesses e nas necessidades do aluno, é importante. Relação teoria e prática, ou seja, a teoria da Montessori, a teoria do Piaget, a teoria do John Dewey, eles são aplicados na prática escolar. Então, isso é importante se destacar. Escola como laboratório de aprendizagem, ou seja, a escola ela vai proporcionar que o aluno vivencie experiências de prática, de mão na massa. Retratar o quanto possível a vida. Então, no pensamento progressivista, os alunos e a escola vão retratar a vida de uma forma mais aproximada, porque na tendência anterior, cronologicamente falando, não que exista a cisão completa, tá? Só para a gente fazer um raciocínio, uma digressão. A tendência pedagógica tradicional, ela falava de coisas que muito provavelmente não existiam na prática, não existiam na vida social do aluno. Então, como os ensinamentos eles eram enciclopédicos, você aprendia algo que você nunca ia vivenciar na sua vida ou que você nunca ia ver. A escola progressivista, ela defendia que você tinha que aprender o que tinha na tua sociedade, o que tinha na tua vida prática. Por exemplo, aquelas cartilhas que são bastante questionadas, mesmo tendo o método fônico. Ivo viu a uva. Ok, isso é um método fônico. É válido. Agora, o que a tendência progressivista questionava era o seguinte: e para aquelas crianças que não conhecem uva? É nesse sentido. Então, assim, se for aqui em Mato Grosso do Sul, nos dias atuais, nós estamos no Mato Grosso do Sul, uva é muito conhecida, aliás, em todo o Brasil. Mas existem frutas que são características de uma determinada região
que não é em outras. Então, essas, como eram cartilhas padronizadas para o Brasil todo, na época do tradicional, da tendência tradicional, ela foi questionada por essa tendência progressivista. E, mais uma vez, os teóricos John Dewey, Montessori e Piaget, e aqui com destaque o Manifesto dos Pioneiros, que foi um manifesto no Brasil, que depois eu falo dele mais a miúde, mas ele está dentro, os manifestos pioneiros, ele está dentro tanto dessa tendência progressivista, quanto da tendência escola nova, tá, gente? Que aí influencia a não diretiva. Porque se a gente for estudar as tendências pedagógicas com base no Saviani, não vai existir tendência pedagógica progressivista e não diretiva. O Saviani resume tudo dentro de escola nova. E o movimento dos pioneiros está dentro do movimento escola nova. Tá bom? Eu vou repetir. Se na prova de vocês cair Saviani, não vai aparecer pedagogia progressivista ou não diretiva. Só vai aparecer escola nova. E dentro desse movimento escola nova, o movimento dos pioneiros ele está presente, tá bom? Perguntas? Mãozinhas? Podemos entrar na não diretiva. Lembrando que esses estudos de tendência pedagógica têm como base hoje o professor Libânio, que é o mais cobrado em concurso. Vamos lá. Tendência renovada não diretiva. Papel da escola, formar atitudes. Lembre-se, aqui nós temos a presença de um humanista, um pensador chamado Carl Rogers. Formar atitudes. O conteúdo de ensino, ênfase em aspectos psicológicos, de comunicação, de inter-relação. O método de ensino é a sensibilização, facilitação, o relacionamento interpessoal é a prioridade. Nós, da BNCC para cá, nós passamos a falar muito em competências socioemocionais. Então, essas competências socioemocionais é como se fosse o mote principal do desenvolvimento da escola no pensamento de uma escola não diretiva. Então, seria esse o foco, o desenvolvimento psicológico. Bom, relacionamento professor-aluno. O foco no aluno, o professor é um especialista em relações humanas. Então, o professor vai criar situações para que esses alunos se relacionem e se desenvolvam de uma forma harmônica, vai ter atitudes, valores, enfim. A questão psicológica é o principal. Pressupostos de aprendizagem, motivação, aprendizagem relevante e autoavaliação. Na própria BNCC hoje, o nosso documento atual, as competências socioemocionais, elas falam em avaliação individual, autoavaliação, avaliação do colega, avaliação do outro, avaliação coletiva. Então, nesse sentido, todos nós vamos sofrer e vivenciar processos de avaliação, ao passo que isso promove um amadurecimento da criança, do jovem, do adulto. Inclusive, tem adultos que não têm maturidade para ouvir uma avaliação, né, sobre o seu comportamento ou sobre a sua produção profissional. Bom, então aqui, finalizando a não diretiva, manifestação na prática escolar, nós temos a inspiração no Carl Rogers, e esse Carl Rogers ele é um humanista, mas ele é um psicólogo clínico. Então, uma boa educação, na visão do Carl Rogers, é uma boa terapia. Palavrinhas-chave para a tendência pedagógica renovada não diretiva. Lembrando que ela está dentro do conjunto de tendências liberais. Facilitação da aprendizagem. Autorrealização do aluno. Esse é o principal, tá, gente? O aluno precisa estar autorrealizado. Aí eu lembro que eu tinha uma aluna no presencial, ela disse assim, professor, mas eu tenho um aluno que ele é assim muito agitado, muito danado. Se eu deixar ele se autorrealizar, a sala não vai ter aula. Eu falei, tá certo. Bom, esse é um pensamento do Carl Rogers para um modelo de escola, uma forma de superar a tendência tradicional. Mas a gente tem que ter o calma lá, né? Calma lá, que existem também muitas outras possibilidades. Motivação, o professor vai motivar o aluno. Valorização do eu, precisa se valorizar o aluno nessa tendência. Autoavaliação, é importante que se promovam momentos para que o aluno se autoavalie. Não diretividade, importante dizer, a não diretividade é não obedecer objetivos
estabelecidos a priori do processo educacional. Porque as manifestações dos alunos é que serão, as necessidades e manifestação dos alunos é que serão o mote das aulas, da necessidade de ensino. Não ser diretivo é não ter objetivos e habilidades a priori. Então, isso também se repete em uma outra tendência. Essa não diretividade é não ter objetividade na escola. Por exemplo, então, quando hoje nós vamos montar um planejamento, uma das primeiras coisas que nós fazemos é qual a habilidade da BNCC ou do referencial curricular do município ou do estado que nós vamos desenvolver. Tem que constar no nosso planejamento. Então, isso é uma diretividade. Neste caso aqui, não diretividade vai dar conta de atender necessidades dos alunos e dos seus e do grupo. Aceitação plena do aluno por parte do professor e da escola, e o teórico principal, o Carl Rogers. Essa é uma tendência, assim, complicada, né? Porque ela, embora tenha sido inovadora à época, mas pensando nos dias de hoje, a parte das competências socioemocionais são importantes de se desenvolver. Mas a não diretividade eu acho complicado, porque eu acredito que a educação ela é um movimento intencional. Nós temos intenção em desenvolver um ser humano que vive em sociedade, que seja ético, que seja respeitoso. A sociedade ela demanda de algumas competências básicas de lógica, de matemática, de conhecimentos humanísticos, de línguas, né? Tanto a língua nativa nossa, que no caso é a língua portuguesa, para quem é surdo, a Libras, e assim a não diretividade seria algo muito complicado. Alguém quer levantar a mão, fazer um comentário, uma pergunta? Bom, já que vocês não têm pergunta, eu tenho. Vamos para a terceira pergunta. Gente, deixa eu só justificar uma coisa. Eu não coloco as questões em ordem, tá? Porque eu coloco ela aproximada do conteúdo. Vamos lá. Ao longo dos tempos, a educação brasileira sempre passou por grandes e importantes transformações que, de uma maneira ou outra, contribuíram para o modelo vigente atualmente. As tendências pedagógicas são observadas por serem sua importância fundamental para a consolidação do sistema educacional ao longo dos tempos, até nossa realidade atual. Isso porque tais tendências estão diretamente associadas ao currículo e às práticas dos docentes. Nesse contexto, para qual tendência a escola tem por função estimular e resolver problemas psicológicos, que, por sua vez, estimulariam os alunos por si só procurarem o conhecimento que, de certa forma, está distribuído em seu meio, sendo o conteúdo dispensável e visando mais o lado psicológico. Eu coloquei um A ali, mas é psicológico, tá, gente? Faça essa questão. Por favor, respondam no chat. Vai lá, Rodrigo, Vilma, Isileia, meus queridos participantes. Alguém já colocou a letra D de dado? Será? Quem mais? Vamos, gente, se arrisquem. No dia da prova, vocês vão ter que marcar algo. Marquem agora. Alguém marcou? E de escola. Eu costumo dizer que é A de aprovado. Tem muita gente que prefere A de amor. Eu prefiro A de aprovado para quem vai fazer o concurso. Tem gente que diz assim, C de Cristo e D de Deus. Bom, com base no que nós falamos e com base no que vocês conhecem, a tendência que a escola tem por função estimular e resolver problemas psicológicos é essa que nós acabamos de estudar. É a tendência liberal não diretiva. Ela também estimula o aluno a procurar o seu conhecimento e ela visa o lado psicológico. Vou voltar aqui. Então, a resposta correta é a letra B de bola, não diretiva. Olha aqui, ó. Forma atitudes, ênfase em aspectos psicológicos, sensibilização, facilitação do relacionamento interpessoal, foco no aluno, o professor é um especialista em relações humanas. Perceberam? Autoavaliação. Então, é a letra B de bola. Quem acertou? Parabéns. Vamos tocar o barco aqui. 4. Entre as tendências pedagógicas, esta atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente,
articulando de forma direta com o sistema produtivo. Para isso, defende a tecnologia comportamental. Vejam só. Essa expressão tecnologia comportamental só cabe em uma tendência pedagógica. E eu falei que nessa teoria comportamental existe o behaviorismo e existe um teórico chamado Skinner. A teoria cognitiva comportamental é uma teoria grande, cabe várias outras dentro. Behaviorismo é uma delas, e o Skinner é um dos teóricos, mas ele é o mais citado como principal teórico dessa tendência pedagógica. Continuando. Então, essa tendência tem como interesse gerar indivíduos preparados para o mercado de trabalho sem se ater às mudanças sociais. Diante do exposto, é correto afirmar que o enunciado descreve qual tendência, gente? Vamos colocar aqui no chat, por favor. 30 segundos para você, tá muito fácil. Alguém já colocou C de coração, C de cachorro? Quem mais? Alguém botou E de escola? Bom, quem respondeu C, tecnicista, acertou. Parabéns, Isileia. Parabéns, Rodrigo. Porque a tendência tecnicista, ela visa atender o mercado de trabalho com mão de obra qualificada. Entretanto, ela não se preocupa com desenvolvimento e entendimento social e político, não se preocupa com mudanças sociais. E a outra questão é que essa tecnologia comportamental, essa teoria comportamental behaviorista, skinniana, ela é o mote do desenvolvimento da ideia, tá bom? Então, vocês acertaram, parabéns, tecnicista. Entremos nela agora para a gente ver mais a miúde. Nessa tendência tecnicista, o papel da escola é preparar para o mercado de trabalho. Ponto. Ah, professor, mas se importa com o desenvolvimento do entendimento sociológico, humanístico? Não. Nessa época, os alunos não tinham, faziam os cursos técnicos, mas não tinham aprofundamento na história, na sociologia, na filosofia. Então, isso, na geografia também, isso fragilizava o entendimento desse cidadão enquanto sujeito vivente de uma sociedade. Então, o conteúdo do ensino da tecnicista, ele é cientificamente e ele é objetivo, cientificamente objetivo. Método, anotem-se aí, destaquem. Modelagem de comportamento. Como assim modelagem de comportamento? Em prol dos resultados mensuráveis. Lembram que eu expliquei que, a grossíssimo modo, a teoria behaviorista, ela vai dizer que quando o sujeito conhece as consequências, ele modela, para usar a palavra que está aqui, o seu comportamento. Vou dar um exemplo da nossa vida real. Quando a gente está lá com o nosso carro, a gente está apressado, a gente quer ir o mais rápido possível, mas naquela avenida tem um semáforo a 30 por hora. Aquele semáforo que tira a foto e vem a multa. No outro dia está na sua casa a multa. Você avança esse semáforo? Você passa de 30? Não. Você conhece as consequências, você modula seu comportamento. Da mesma forma, o pensamento tecnicista, ele aplicava isso no sistema de ensino. E como era o relacionamento do professor e o aluno? O professor é tido como um transmissor e o aluno é o receptor. A comunicação técnica é fria, mas ela é eficaz. Alguns teóricos dizem que a função do professor é de administrador, porque ele vai administrar algo que já está posto. Porque os apostilados, a forma de ensinar, a sequência, tudo é igual em todos os lugares do país, ou era, né? Manifestações da prática escolar, pressupostos de aprendizagem, o controle e o condicionamento do desempenho. Então, precisa se controlar o desempenho. Então, imagine uma pessoa estudando para torneiro mecânico, é uma máquina que ela faz peças cilíndricas. E ele tem que ter um determinado desempenho, senão ele não vai ser torneiro mecânico. Então, ele precisa, o instrutor, o professor, que é o administrador desse processo, ele precisa moldar esse aluno a ser eficiente. E essa comunicação ela vai ser fria, mas ela vai ser eficaz. Manifestações na prática escolar, comportamento operante do Skinner,
orientações político-econômicas que são oriundas do regime militar, pensando em Brasil, tá, gente? Então, durante a ditadura cívico-militar, mais conhecida como regime militar no Brasil, a tendência tecnicista foi muito valorizada, porque houve o processo de industrialização, houve um processo de construção de várias indústrias no Brasil, a começar da Companhia Siderúrgica Nacional, que foi um acordo do Brasil com os Estados Unidos. Depois disso, o Brasil fez um acordo com o MEC, perdão, o MEC no Brasil fez um acordo com o ZAID, que é o MEC americano. Então, o acordo que nós conhecemos na história da educação como MEC e o ZAID trouxe essa tendência pedagógica para o Brasil de uma forma organizada, pensada, intelectualizada. Então, se vocês se depararem na prova de vocês, qualquer processo seletivo ou concurso, a cor do MEC e o ZAID, ele estará dentro da tendência pedagógica tecnicista. Vamos para algumas palavrinhas-chave. Tendência pedagógica tecnicista se destaca a eficiência, neutralidade científica, ou seja, a gente não vai questionar o que está posto. Racionalidade. A racionalidade é o seguinte: eu vou executar da maneira que está proposta, com os objetivos a serem atingidos. Então, é ser racional, é isso. Produção de mão de obra para o mercado de trabalho. O Brasil não tinha eletricistas em quantidades para o desenvolvimento que estava se propondo, não tinha torneiros mecânicos, não tinham contadores, administradores, então foi se formando essa mão de obra, com esse pensamento. A crítica é de ser apartado de um desenvolvimento humanista. Bom, o professor é apenas um cumpridor de tarefas. Comportamentalismo, behaviorismo, Skinner, tudo isso são teorias que inspiraram ou que fundamentaram essa tendência tecnicista. A modelagem é um processo presente dentro dessa tendência e a profissionalização. Então, essas palavras nos ajudam demais a gente responder questões. Perguntas sobre a tendência tecnicista, gente? Porque aí eu vou avançar para as progressistas agora. Mãozinhas? Alguém com a mãozinha? Vamos para as tendências progressistas. Bom, antes disso, eu quero dizer que eu faço um intervalo 8h30, 8h40, a gente fica 10 minutinhos, aí eu volto para a gente ficar aqui, eu fico até às 10, tá, gente? Então, vocês que vão se matricular no curso, como eu tinha falado para vocês, aí a gente conversa durante o intervalo, que eu quero deixar essa aula gravada sem propaganda, mas essa aula ela faz parte de um curso, eu vou deixar a descrição aqui nos cards, isso vai ficar disponível também no YouTube, eu vou colocar lá o link para entrar num grupo de WhatsApp, e ali você tem as explicações, que a gente tem o material didático, apostilado, disponibilidade dessas aulas também. Esse curso eu estou chamando de Legislação Educacional e Conhecimentos Pedagógicos. Então, todas as legislações que costumam cair em concurso e todo o conhecimento pedagógico que costuma ser cobrado em concurso, ele vai ser abordado, tá bom? Vamos lá, tendências pedagógicas progressistas, podem ser pedagogia progressistas. Lembrando, dois grandes grupos, as liberais que nós abordamos, e agora vamos falar das progressistas. Essa progressista tem uma base do materialismo histórico dialético. Ela vai questionar o modelo capitalista de produção. Então, a primeira, libertadora, ela tem como principal expoente o professor Paulo Freire, e ela é baseada numa concepção crítica. A concepção crítica é uma ideia de questionar a sociedade, o status quo. Ou seja, porque nós temos muitos que são pobres e passam dificuldade, têm dificuldade de escolarização, e nós temos poucos concentrando tantas riquezas. Então, esse é o principal questionamento dos teóricos críticos, e o Paulo Freire é um deles. A tendência libertadora busca a libertação do indivíduo de todas as formas de opressão. Paulo Freire tem um livro chamado A Pedagogia do Oprimido, onde ele vai falar de como essa pessoa é oprimida por aquele que domina os meios de produção. Então, essa opressão, segundo Paulo Freire, poderia ser superada por meio da educação. A educação seria uma arma
para essa libertação. Por isso que ele chama de libertadora a sua tendência. Na verdade, quem colocou o nome libertadora foi, no caso aqui, o Libânio, tá? Mas o Paulo Freire sempre falou desse movimento libertador. Bom, recusa conteúdos tradicionais da tendência libertadora e faz uma crítica também à tendência tradicional, partindo de temas geradores extraídos da realidade dos estudantes. Vejam só. A tendência libertadora, ela também questiona as tendências tradicionais e tecnicista. A tendência libertadora não faz muitas críticas às progressivistas, tá? Mas faz críticas à tradicional e, sobretudo, à tecnicista. Quando Paulo Freire começou os seus trabalhos de alfabetização, quando ele começou a ter destaque no Brasil enquanto educador, vivíamos ou íamos começar a viver a ditadura militar. Então, logo quando Paulo Freire começou a se destacar no Brasil, iniciou o período de ditadura militar e ele já tinha, vamos dizer assim, exposto o seu pensamento e também foi perseguido por isso, porque ele defendia a luta, não a luta armada, a luta intelectual, o controle da tua intelectualidade, de modo que com a educação, com a alfabetização, você pudesse resistir a determinados processos de opressão. Bom, e aí o Paulo Freire ele tinha essa questão dos temas geradores, mas também as palavras geradoras. Como são esses temas e essas palavras? Aceitei mais uma pessoa. Boa noite, Marta, bem-vinda. Os temas geradores, eles são muito parecidos com o que nós fazemos hoje e que tem na LDB e tem na BNCC, dizendo para a gente valorizar conhecimentos extra classe, extra escola, o conhecimento que os nossos alunos já trazem de casa, já trazem do seu convívio familiar, da sua comunidade local. Então, como Paulo Freire começou a trabalhar com adultos na cidade de Angicos, e esses adultos, eles trabalhavam nos canaviais, as palavras, começar com as palavras, geradoras eram boia, que era como chamada comida fria, facão, faca, cana, foice, terra, também barro, palha da cana, fogo, bom, bota. Então, percebam, essas palavras são conhecidas do dia a dia. Quem é professor e professora alfabetizadora conhece uma coisa chamada consciência fonológica. Então, o adulto, ele já tem consciência fonológica de uma infinidade de palavras e de situações. O que ele não tem, o adulto analfabeto, tá? O que ele não tem é o domínio grafofônico, de entender a relação gráfica com o fonema, juntar sílabas e representar sons por meio de grafemas. Ele não tem, e assim começa-se o processo de alfabetização. Quando o Paulo Freire traz os temas geradores e as palavras geradoras, ele desenvolve um processo de alfabetização muito rápido, porque os adultos já tinham consciência fonológica, já tinham consciência de contextos e esses temas geradores. Agora, por exemplo, fome, conversar sobre a fome fazia o adulto se expor. E, a partir desse momento, o Paulo Freire trabalhava com aquelas palavras. Opressão, porque ele dizia que o patrão não dava comida suficiente ou não dava salário suficiente, e com esses temas geradores, o Paulo Freire, além de alfabetizar, ele inseria o sujeito no seu entendimento social. Por isso que o Paulo Freire passou a ser muito perseguido, porque ele abriu os olhos daqueles alunos dele, de quem eles eram, de por que eles estavam naquela condição degradante e que eles tinham condição de não estar ali. E que se eles fossem unidos, eles poderiam ganhar coisas, poderiam lutar, aspas, no lutar, não com armas, lutar por melhorias. Então, quando você não tem educação escolar, quando você não consegue ler, quando você não consegue entender o contexto, você não consegue se colocar. Por isso que o Paulo Freire passou a ser tido como uma pessoa subversiva e perigosa. E foi preso, inclusive, depois foi exilado no Chile. Então, essa tendência do Paulo Freire é chamada de libertadora. Agora, a libertária não está aqui ainda, mas tem um pensador chamado Frenet, me perdoem se a melhor pronúncia não é essa, defendia que a escola deve voltar-se... Ah, tá, gente, desculpa, perdão. O último tópico lá da libertadora é que a relação entre professor e aluno era uma relação
horizontal. Mas eu vou entrar na libertadora com mais detalhe. O professor não era autoridade. Ele era do mesmo nível do aluno. Era uma relação horizontal, sem hierarquias. Na libertária, essa relação também era horizontal. A escola deve ser voltada para a transformação da personalidade dos estudantes num sentido libertário e autogestacionário. Aqui, na libertária, se defende uma escola que se autocontrola, que se autorregula. O currículo seria estabelecido por essa própria escola. Ou seja, não teria LDB, não teria BNCC, não teria referencial curricular, tá? Me perdoe o riso. Então, essa era a ideia de uma escola libertária. Mas estamos vivendo ditadura, então percebam que se a ditadura está moldando as mentes na tendência tecnicista e na tradicional, a libertadora e a libertária estão tentando chamar atenção, chacoalhar o movimento da educação para superar essa ideia do status quo que a ditadura militar trouxe àquela época. Na libertária ainda, os conteúdos são resultados das necessidades e dos interesses do aluno. Percebam que, nesse caso, é igual a progressivista. Libertária com progressivista com relação aos conteúdos, necessidades e interesses dos alunos. E o professor é um orientador. Peguem essa palavrinha-chave. O professor é um orientador e se mistura ao grupo nessas reflexões. Então, se provoca uma autogestão na escola, os temas trabalhados são escolhidos pela própria escola, pelos próprios alunos. Então, um questionamento muito forte com o status quo que a ditadura militar trazia. Alguns teóricos, gente, eu quero voltar aqui na libertadora, alguns teóricos falam que o professor, na tendência libertadora, ele era um animador. Mas eu nunca li que o Paulo Freire escreveu que o professor era um animador. Ele fala, às vezes, de animação, de alegria, mas não tabulando dessa maneira. Agora, na última tendência progressista, crítico social dos conteúdos, os conteúdos são difundidos pela escola e devem estar articulados à realidade. Veja, a diferença da libertária. Já existe uma organização, existe uma diretividade, ou seja, se aceita normatizações do currículo e tal, mas defende-se que esse currículo precisa estar articulado à realidade. Vai valorizar saberes e experiências prévios dos estudantes, como defendia o Paulo Freire, aqui também está presente. A escola é considerada como um todo social, não um espaço isolado. Então, a escola é uma representação da sociedade e não é algo isolado como foi pensado na tradicional, como foi pensado na tecnicista. E, por fim, o professor é considerado um mediador, ao passo que o aluno é um ser transformador do seu processo educacional. Perguntinhas? Mãozinha, Shirley, Isileia, Rodrigo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiserem, levante a mãozinha dessa forma. Eu passo a palavra para vocês e depois vocês tiram a mãozinha. Bom, mas eu gosto de dizer que se vocês não têm pergunta, vou eu com a minha. Ainda não, né, Isileia? Tá bom, vamos lá. Bom, gente, eu estou indo muito rápido. Vocês podem colocar aquela mãozinha assim para cima ou a mãozinha para baixo, eu vou perceber. Para baixo eu desacelero, se colocar assim eu mantenho nesse ritmo. Bom, vamos para mais uma questão. No Brasil, durante a década de 1980, emergiram teorias que compõem um grupo de tendências pedagógicas progressistas, também consideradas críticas, por proporem uma nova forma de perceber a educação e o processo de ensino e aprendizagem. Sobre os pressupostos teóricos desse grupo de tendências pedagógicas, é incorreto afirmar. Gente, toda vez que tiver incorreto, eu aconselho a vocês gastarem 3 segundos da vida de vocês, riscar embaixo, circular, para que você dê tempo para o seu cérebro virar a chave de estar respondendo questões certas para responder agora alternativas erradas. Tá bom? Então vamos lá. Sobre o pressuposto teórico desse grupo progressista, é incorreto afirmar. Primeiro, o professor. Agora eu preciso da mãozinha do joinha, gente, de vocês, para cima ou para baixo. Se vocês concordarem que essa está certa, joinha para cima. O professor é o mediador do processo de ensino-aprendizagem? Tá certo isso? Vamos lá, gente. Cadê as mãozinhas? Quem acha que não tá, mãozinha para baixo.
O aluno tem papel passivo em seu próprio processo de aprendizagem? Vocês acham que está certo? Na tendência progressista, o aluno é passivo? Cadê as mãozinhas? O joia, para cima ou para baixo? O que é que vocês acham? O aluno tem papel passivo nesse processo de aprendizagem? Muito bem, gente. Em todas as tendências progressistas, o aluno tem papel ativo, transformador, libertário, libertador. Então, a letra B de bola está errada e, por isso, é a nossa alternativa, porque a questão pede a incorreta. Então, B de bola está incorreto, é a resposta. Vamos ver as outras. C. As metodologias utilizadas incentivam a autonomia dos alunos? Sim, está correto. Os conteúdos trabalhados partem da realidade dos alunos. Em todas as tendências progressistas, os conteúdos fazem parte da realidade do aluno. Mas lembrando, tem uma tendência lá na liberal, que é a progressivista, que isso também se aplica. A letra E diz assim: a avaliação da aprendizagem é realizada no sentido formativo. Sim, eu vou explicar. Está correto. Mas a aula de hoje também poderia ser avaliação. A gente daqui a pouco vai falar de avaliação ou em outra aula. Vejam, o que é uma avaliação formativa ou num sentido formativo? É uma avaliação que ela não é excludente. Ela não está preocupada em classificar. Essa que vai classificar ou não classificar, ela não é uma avaliação democrática. Essa avaliação formativa ela é democrática. Ela se preocupa com a aprendizagem. Significa dizer que, ao passo que vai acontecendo o processo educativo, o professor vai percebendo e avaliando seus alunos, se eles estão desenvolvendo ou não, para adaptar melhor a sua intervenção pedagógica, para que o aluno tenha melhor desempenho, melhor aproveitamento. Então, a avaliação da aprendizagem, numa tendência progressivista, ela é formativa. Ela acontece ao longo do processo e ela, além de ajudar o aluno a perceber seus erros, ela ajuda o professor a repensar a sua prática pedagógica, a sua didática, a sua metodologia, inclusive os materiais utilizados. Tá bom? Então, 5, resposta letra B de bola. 6. As tendências pedagógicas brasileiras, considerando-se a realidade política e cultural dos diversos períodos históricos, podem ser sistematizadas em 2 grandes grupos denominados pedagogias liberais e pedagogias progressistas. Agora está misturando, tá? Cada um desses 2 grupos, por sua vez, se subdivide em 2 categorias de tendências pedagógicas. Em determinada tendência pedagógica, o aluno deve ser formado para ser um cidadão solidário, um cidadão crítico, um cidadão ético, um cidadão participativo. Nesse sentido, assinale a opção que indica a tendência pedagógica em que a educação é entendida como um verdadeiro ato político e em busca permanente em favor das classes oprimidas. E aí, foi fácil? Vou esperar vocês responderem e colocar aqui no chat, gente. Vocês respondam, põe no chat, eu vou ver se vocês acertaram ou não, e aí eu já comento. Vamos lá. Acho que 30 segundinhos vocês respondem. Lembre-se, ato político, a educação como ato político só tem um teórico que defende. Permanente em busca das classes oprimidas. Então, vamos ver aqui. A letra A. Estou vendo aqui que vocês estão respondendo, alguns acertando, outros não. Letra A diz assim, ó, renovada progressivista, preconizada por Montessori, Dio e Piaget. Letra B, tradicional, preconizada por escolas humanísticas clássicas. Letra C, tecnicista, preconizada por Skinner. Libertadora, preconizada por Paulo Freire. E a E, renovada não diretiva, preconizada por Anísio Teixeira. Bom, vejam só. A renovada progressivista, ela vai defender que o aluno, que a escola deva trazer para o aluno o que ele precisa, o que existe na sociedade, ou seja, algo significativo. Mas não fala da educação como um ato político. Não fala que é uma busca permanente em favor das classes oprimidas. O único teórico que fala isso é o Paulo Freire, e a letra D de dado fala libertadora, preconizada por Paulo Freire. Quem marcou D de dado, parabéns. Quem marcou D de dado, dá um joinha aí, gente, ou pelo menos quem pensou.
Dá um joinha aí para ver como é que tá a nossa amostragem. Tem que ter pelo menos 80% aí. Parabéns, meninas. Parabéns, Rodrigo. Meninas e Rodrigos. Rodrigo, muito bom. Vamos embora, vamos tocar o barco. Agora vamos entrar de forma mais específica na tendência libertadora. Veja, papel da escola, proporcionar consciência da realidade para transformá-la. Libertadora do Paulo Freire, já falei bastante. Conteúdos de ensino, temas geradores com caráter político. Então, vai se questionar o que se faz, as suas condições sociais e econômicas. O método é um diálogo autêntico. Relacionamento professor-aluno é horizontal, não tem hierarquia. Passos de aprendizagem é a codificação e a decodificação e também a problematização. Por quê? Codificação é o seguinte, e decodificação. A palavra bola, ela tem a letra B, a letra O, a letra L e a letra A. Muito bem. Quando eu escrevo isso no quadro, eu faço uma representação gráfica. Eu estou codificando um fonema, eu estou codificando essas emissões sonoras. Quando eu pronuncio aqui dos gráficos que estão, dos grafemas que estão no quadro, B-O-L-A, eu pronuncio bola, eu estou decodificando. Então, Paulo Freire utilizou esses processos de palavras que eles já conheciam, que já tinham um desenvolvimento do entendimento sonoro, para ele trabalhar a problematização. Então, codificação, decodificação e problematização são importantes. Pressuposto de aprendizagem, reflexão crítica acerca dos problemas reais. Então, de novo, reflexão críticas acerca dos problemas reais. E quais são as manifestações na prática escolar? A educação de jovens e adultos, sobretudo inspirada em Paulo Freire. Quando a gente fala em educação de jovens e adultos inspirada em Paulo Freire, a gente precisa entender que quando a gente valoriza os conhecimentos anteriores dos sujeitos que estão na escola, nós estamos pensando e agindo como defendeu Paulo Freire. Palavrinhas-chave: educação transformadora, instrumentalização, problematização, temas geradores, dialogicidade. O conceito de dialogicidade do Paulo Freire está presente nesse livro Pedagogia do Oprimido. Freire diz o seguinte, que o... Mandaram um coraçãozinho, hein? Obrigado. Que o empresário, o dono do canavial, ele precisava descer do pedestal da autoridade, do ser rico, do ser alfabetizado, do ser culto, para conversar com o boia fria. Porque se não tivesse, se não se despisse de tantas amarras sociais e econômicas, o diálogo ficaria impossível. Então, dialogar de uma forma ética e reflexiva resulta na dialogicidade definida pelo Freire. Também outra palavrinha, educação popular, ensino não formal, educação emancipadora e o nosso amigo Paulo Freire. Hoje, o Paulo Freire, hoje estamos em 2024, ele tem sido acusado, no nível das ideias, de muitas coisas, mas eu convido a todos que não tiveram oportunidade, talvez não sejam vocês, eu esteja falando para outras pessoas, que não tiveram oportunidade de conhecer o pensamento do Paulo Freire com relação ao ser humano, o quanto ele era preocupado com o ser humano oprimido, com a pessoa sofrida, com o pobre. Eu convido a todos a ler e aí a gente vai passar a respeitar muito mais o Paulo Freire. O Paulo Freire, gente, ele é um dos 10 pensadores da educação mais respeitado em todo o mundo. Então, não é justo que o Brasil diminua a sua importância. Vamos embora. Ele tem uma estátua na Europa, de tão importante que ele é, junto com outros pensadores. Vamos lá. Especificidades agora da tendência progressista libertária. A libertária tem como principal teórico Freire, vai defender na escola que a escola tem que promover coletividade com vistas ao combate do domínio do Estado. Veja, essa libertária ela está questionando uma escola dentro de um processo opressor, que é o processo das ditaduras que aconteceram nas Américas aqui, na América Latina, na América do Sul, na América Central também. Esses processos de ditadura trouxeram muito autoritarismo para dentro das instituições escolares. Por isso, esse movimento de resistência. Conteúdos de ensino, foco em atender às necessidades da vida social. Métodos, vivências grupais e autogestão. Gente, essa expressão vivências grupais, elas são
ela é chave para a gente responder questão. Quase todas as vezes que cai essa tendência libertária, vai falar em vivências grupais. Ou seja, discussões em grupos, grêmios, o que é que nós precisamos fazer para melhorar a nossa sociedade, a nossa escola, o que nós vamos conversar. Se vocês olharem aí nessa charge, está escrito ali, aprendizagem coletiva, mobilizar para ação, criar significados, enfim. É uma fábrica de pessoas, de manifestantes sociais, esse tipo de pensamento escolar da escola libertária. Bom, não foi uma escola que se estabeleceu formalmente, tá, gente? Isso é uma escola não formal. Bom, relacionamento professor-aluno. O professor é o orientador, não tem aquela relação de hierarquia. E ele é integrante do grupo e os alunos são autônomos. Vamos falar agora do pressuposto de aprendizagem. A ênfase na aprendizagem informal e crítica a qualquer burocracia educacional institucionalizada. Então, pensem. BNCC, a própria LDB, qualquer documento curricular, qualquer diretriz de secretaria do Estado do MEC, eles não acreditavam, eles não defendiam. Mas muito mais por uma resistência do contexto social e político da época. Bom, e o teórico principal é o Frenet. Vamos para a palavrinha chaves. Essa tendência libertária, não confundam com a libertadora do Paulo Freire. Libertária é do Frenet. Ela também defendia o anti-autoritarismo, a do Freire também, tá, gente? Mas defendia a vivência grupal, a do Freire também. Ela defendia não diretividade, já a do Freire é diferente. Não diretividade é o não aceitar objetivos estabelecidos a priori. Autogestão da aprendizagem, os alunos tinham autogestão da aprendizagem, valorização da experiência, participação crítica e ativa. Então, a participação crítica está presente em todas essas tendências progressistas. Vamos para a questão 5, para a gente amaciar. As tendências pedagógicas foram formuladas ao longo dos anos por diversos teóricos, baseadas, sobretudo, na visão de que tinha sobre o contexto histórico. O maior objetivo com isso foi o de elaborar sistemas de ensino compatíveis com as demandas observadas em cada âmbito social. Nesse contexto, que tendência progressista, que tendências, no plural, progressistas, têm em comum a defesa da autogestão pedagógica e do anti-autoritarismo? Ficou fácil, eu vou esperar vocês se manifestarem, 30 segundinhos, mas está fácil. O que é que vocês acham? Duas tendências que ele já disse que são progressistas, que defendem o anti-autoritarismo e a autogestão. Vamos colocar aqui no nosso chat as letrinhas que vocês querem. Resposta letra. Lembrando que no dia da prova vocês vão ter que marcar alguma coisa. Eu tenho uma teoria que eu converso com meus alunos presencial e eu apliquei comigo mesmo e funciona, que é a seguinte. Se for chutar, chutem a primeira impressão que vocês têm acerca desse assunto. Porque se você teve a primeira impressão, é porque em algum momento da sua vida você se expôs àquele conhecimento. E quando você questiona essa tua primeira impressão, a tendência é que você erre. É o famoso vou trocar de resposta antes de preencher o gabarito. Não façam isso. A primeira impressão é a que tem mais chance de estar correta. Então, vamos lá, Rodrigo, Chile, Isilé, manifestem-se. Porque eu quero dizer que a tendência progressista que defende a autogestão pedagógica e é anti-autoritária são duas. É a libertadora e a libertária. Não foi fácil? Foi fácil, essas duas. A crítica social dos conteúdos, ela não defende uma espécie de autogestão. Ela aceita outro tipo de contextualização. O que a crítica social dos conteúdos defende é que se tenha um respeito ao currículo, que o currículo seja crítico, que ele seja trabalhado de uma forma significativa. Outra questão aqui para a gente. As tendências pedagógicas brasileiras, a 8, sofreram influência dos contextos sociais e filosóficos de cada época, sem dúvida. Qual tendência pedagógica defende que o papel da escola consiste na garantia de condições para plena atuação nas demandas sociais, valorizando os conhecimentos científicos, as habilidades e do raciocínio como fundamentais?
Essa vai ser difícil, né? Não falamos ainda? Se vocês fossem marcar essa questão agora, qual a resposta vocês marcariam? Vocês acham que dá para eliminar algum aqui? Dá para eliminar? Bota um joinha aí se vocês concordarem. Dá para eliminar a tradicional? Dá para eliminar, porque se eu estou dizendo que nessa tendência defende a garantia de condições para a plena atuação nas demandas sociais, isso não tinha na tradicional. Conhecimento, valorizando conhecimentos científicos, isso tem na não diretiva? Não tem na diretiva. Não tem também. Valorizar conhecimento científico tem na Libertadora? As habilidades de raciocínios fundamentais? Bom, não me lembro de ter falado na Libertadora, então eu não vou responder, mas por eliminação talvez a gente consiga matar. Vamos lá. Especificidades da tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Aí o pai diz assim para a criança: que escola você queria ver campeã em 2014? Aí o menino diz: a pública, pai. Talvez ele esteja se referindo à escola de samba, né, o pai? Que escola você queria ver campeã em 2014, filho? E aí o filho, estudante, crítico, entendedor da sociedade, ele disse assim: a pública, a escola pública, pai. Então vamos lá, essa charge é ótima. Papel da escola: difusão de conteúdos originados da realidade social. Conteúdos de ensino: saberes culturais. Então, os saberes culturais são valorizados nessa tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos. Qual seria o método? Ação, compreensão, ação, síntese. O que é que isso significa? O aluno vai ser ativo nesse processo para entender os contextos sociais, as demandas sociais, mas isso envolve, gente, matemática, língua portuguesa, envolve os componentes curriculares que temos hoje. Mas, pensando eles acontecendo na sociedade. E depois, uma ação para a síntese. A síntese é aquele conhecimento mais condensado que a gente traz para a escola. E depois, a relação da teoria com a prática. Porque essa escola, os alunos também aprendem de uma forma ativa. Muito bom. Relacionamento professor-aluno. Autor, idade do professor. Veja, não é autoridade, é autor, idade do professor. Participação, coautoria do aluno. O aluno é um parceiro. Ele coparticipa das escolhas, ele coparticipa do desenvolvimento intelectual, social, psicomotor. Então, percebam, existe uma parceria. O protagonismo ele é partilhado entre professor e aluno. Professor, sala de aula, escola, escola e sociedade. Tudo partilhado. Manifestações na prática social. Ah, tá, eu pulei aqui o pressuposto de aprendizagem. Metodologias de ensino, professor, aprendizagem, aluno, aprendizagem significativa. O que é uma aprendizagem significativa? Me perdoe se eu estou chovendo no molhado para tantos professores experientes, mas me permitam ser didático. Uma aprendizagem significativa é uma aprendizagem que tem significado na nossa vida real. É uma aprendizagem que tem significado em nossa vida social. Então, por exemplo, se eu vivo numa sociedade onde tem um córrego próximo e de vez em quando esse córrego inunda, transborda e afeta nossas vidas, eu preciso trazer para a escola, enquanto professor, aquela realidade. Isso é uma aprendizagem significativa. É a aprendizagem que faça sentido em nossa vida real. Então, muitos conteúdos ou muitos materiais que são trabalhados ou eram trabalhados nas escolas, que a crítica social dos conteúdos questionava, eles eram conteúdos desnecessários para aquela vida social. Então, nesse sentido, a aprendizagem é significativa. E aí temos como teóricos Charlot, Manacorda e Saviani. Então, o próprio Libânio coloca o Saviani como um dos principais teóricos da tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos. Palavras importantes para a prova com relação à tendência crítico-social dos conteúdos. Difusão dos conteúdos, prática social, métodos subordinados aos conteúdos. Os métodos de ensino são subordinados, gente, ao conteúdo que foi pensado para ser significativo, que tem relevância social.
Então, exige também a participação, a palavra importante, os alunos são ativos, a democratização, ou seja, as coisas não são impostas, os conteúdos são transformadores para as experiências sociais. Por exemplo, fazer um trabalho de reciclagem, de mostrar o correto descarte do resíduo sólido, o impacto ambiental que isso ocasiona, isso é utilizar o conteúdo para transformar a experiência social e também o próprio professor Libânio põe o nome dele aqui como uma referência de teórico, então vamos adicionar o Libânio ao Charlot, Manacorda e ao Saviano. Bom, gente, eu trouxe uma frase do Paulo Freire para a gente encerrar essa nossa aula de tendências pedagógicas, dizer que não existe saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Esse é o Paulo Freire. Eu agradeço a vocês, deixo aqui meus contatos. Um abraço para vocês. Até a próxima.